curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Hoje eu queria trazer para vocês um assunto e eu vou me emocionar, então se você que é muito do ar, não gosta, então já sai daqui porque eu sei que a galera do ar não gosta. Mas eu vou trazer aqui uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, é que a gente não sabe lidar com sentimentos. A gente tem uma humanidade altamente intelectualizada, nossa, né? Mas na hora que entra em contato com algum sentimento, não sabe lidar com aquilo, não sabe lidar. Aí acho que nem um animal, né? Não sabe lidar com aquilo. E o que acontece? Pra gente não lidar com aquele sentimento, a gente reprime. A gente, não, imagina, não tenho não. Aqui, ó, você acha que eu vou ter raiva? Aqui, eu tô de boa aqui, né? Mas lá dentro, seu fígado tá estourando, né? Já tá virando já uma esteatose. E o que acontece? Eu vou passar pra vocês que um pouquinho do contexto do que foi esse ano, né? Que ao mesmo tempo ele foi de muita superação e ao mesmo tempo foi muito resgate de muitas questões que eu precisava ver dentro de mim. Bem, todo mundo sabe, algumas pessoas sabem, eu tenho uma filha pequenininha e minha filha ficou sem escola como todas as outras crianças. E o que acontece? Tinha que, né, calibrar aí quem vai ficar, não sei o que, ficou uma, né, ela ficou indo pra lá e pra cá, pra lá, pra cá, foi lá. Toda a situação traz muita instabilidade, minha filha tá passando com Urano em Lua, né, nos trânsitos, meio que já sabia disso, mas foi muito interessante que teve um momento que aí pegou um gatilho meu, que ela começou a falar, eu quero ficar com você, né, eu quero ficar com você, mãe, ela falou bem assim, eu quero ficar com você, mãe, e a minha filha, ela, muitas vezes, ela sempre foi como ela muitas vezes a gente fala, você tá bem? Não tô bem. Ela às vezes não queria falar. E eu entendo ela, nossa, foi muito legal porque eu fui ter que resgatar a minha própria criança. E eu falava assim, mas você quer ficar comigo? Ela falou, não quero falar com você. Não, eu tô bem. E super, tipo, sabe, desanimada, assim, no tédio. E eu fui entendendo, né? Eu falei, mas eu tô tentando te mostrar uma necessidade, que eu quero ficar com você, mãe, e você não atende, então por que eu vou falar? Por que eu vou me expor, né? Acho que é essa vulnerabilidade. Pra quê? Pra eu sofrer, né? Então, o que aconteceu? Ela começou a ter muitos episódios de raiva. Muitos episódios de raiva, gente. Muitos episódios de raiva. E o mais interessante foi que, assim, eu, no meu caso, né? Eu tive duas opções. Ou eu abafava essa raiva, ou eu simplesmente deixava. Só que, assim, gente, ela tava meio Tasmania. Quebrando tudo, assim, quebrando tudo. E tava com muita raiva, porque, na verdade, a raiva, ela vem de uma frustração e vem de uma tristeza. E foi muito interessante porque eu fui só percebendo. E ela, gente, eu acho isso lindo. Autêntica. Ela estava com raiva e ela falava, eu tô com raiva. E ela ia. Autêntica. Ela tava, na verdade, dando um movimento do corpo dela, daquele sentimento que ela tava tendo, né? E é claro, assim, eu já passei por períodos de raiva, já tive crises de raiva, que eu já destruí tudo também, né? E mais importante foi assim, ela tá trazendo isso pra consciência dela. Nenhum momento ela abafou, nenhum momento eu abafei. E foi muito interessante porque aí entra a questão que eu queria falar pra vocês. Eu não sabia nem como lidar com a raiva dela. Eu não sabia como calibrar aquela raiva dela, eu não sabia como manejar aquela raiva dela, canalizar. Eu tentava e não ia. E aí o que acontece que teve um dia que teve um gatilho e eu comecei assumir a minha raiva. Que eu cheguei, foi muito bonito esse dia, que eu cheguei pra minha filha, eu falei, filha, eu te entendo, eu também te entendo, porque eu também passei por isso. É claro que a situação era diferente, os contextos eram diferentes, né? Lembrando sempre que é tudo experiências, mas querendo ou não, essas experiências marcam a gente e a gente tem que tentar ao máximo transcendê-las. É fácil? Não. É desafiador? É. Mas a gente pode? Pode. É um trabalho diário. E para que a gente possa ir sentindo menos, vocês entendem isso? Então, ou seja, que a gente possa ir sentindo menos até que a gente não tenha nenhum tipo de sentimento ou vínculo com essas experiências. E foi muito interessante porque eu comecei a chorar também. E é aquela questão de assumir, né? Eu te entendo, porque eu também queria minha mãe e minha mãe também não podia, né? Eu te entendo, eu super te entendo.
E aí eu tentei, né? Eu peguei ela com raiva, fui fazer ela correr, mas principalmente para aquilo não virar uma sombra, para aquilo não ir pro inconsciente dela, né? Então, ou seja, eu acolher, é muito difícil a gente acolher sentimentos que a gente não sabe lidar, né? Sentimentos que a gente não tem ideia, como é que eu vou acolher aquilo? E o mais importante, eu cheguei pra ela e falei assim, tá tudo bem, pode, tá com raiva, pode externar sua raiva, né? Porque ela tava num ambiente seguro, acolhedor, eu estava acolhendo a raiva dela, né? E infelizmente, muitas das nossas experiências, a gente às vezes não teve essa oportunidade de ter um ambiente acolhedor. Eu falo isso porque eu já tive uma catarse no meio da rua, foi horrível, né? Teve um gatilho, foi muito difícil e eu tive uma crise de raiva, né? Por quê? Porque eu abafei muito a minha raiva, principalmente eu abafei muito as minhas necessidades. Eu, né, sempre achei que eu era desmerecedora de ter necessidades. E não é necessidade assim, gente, eu quero ter um castelo. Não é a necessidade simples, tipo, eu quero minha mãe, eu quero um colo, eu quero, né, tá relaxada, né? Isso trouxe pra mim muita atenção. E que eu, com o tempo, com todos os trabalhos que eu faço, isso já vem dissolvendo. E aí foi muito interessante que teve um dia, esse dia foi um dia também muito assim, de acordar. Cheguei, ela tava lá pedindo colo e foi muito interessante porque às vezes ela não fala, né? Ela não quer falar. Então o que que eu faço? Eu pego uma boneca pra saber o que que ela tá sentindo e aí eu falo, o que que ela tá sentindo? Eu já sei que a projeção é dela. Aí ela ficava assim, ela quer muito colo, ela tá pedindo colo, ela quer peito, ela quer não sei, eu já sabia que era ela, né? E aí eu teve uma hora que eu não sei porquê, eu falei, mas não precisa de colo. Falei bem assim. E ela falou, não, precisa sim. Foi bem assim, ela falou, precisa sim. E aí depois eu me dei de conta, né? Assim, esse dia foi muito... Não é porque eu não tive o colo, que agora ninguém mais pode ter colo, né? Foi um dia que foi uma eureka na minha cabeça, eu falei, nossa, naquele momento eu peguei ela e dei um colo, assim, dei um abraço, né? Muito forte. Até ela ficou minha resistente, mas ela depois relaxou, né? E eu cheguei, depois eu falei, é verdade, ela precisa de colo. Ela precisa desse apoio, desse amparo, dessa nutrição, dessa proteção. Ela precisa. E eu cheguei e comecei a ver, né, a discrepância, gente, do desenvolvimento intelectual versus o desenvolvimento sentimental, como nós ainda somos imaturos, né, sentimentalmente. E eu fui ver a minha imaturidade sentimentalmente, né, a minha imaturidade, o quanto eu fui compreender, entender, amadurecer e principalmente trazer que é importante a gente dar espaço para esses sentimentos virem. O que acontece no meu caso, tá? O que acontece cada vez mais, então eu tenho resgatado essas raivas que impactou muito aqui. Aí por isso que eu já comentei com vocês, eu como muito coisa dura, porque eu tô com raiva. Então eu como, né? Porque aí eu começo a ter, né? Porque eu tinha muitas vezes desidrose, problemas de pele, porque era raiva, irritabilidade. Só que como a gente não põe pra fora, como a minha filha fez, ela foi, correu, quebrou tudo, né? Como a gente não põe pra fora, porque a gente tem medo dessa quebra do status do ego consciente, ou seja, da máscara, né? Que nem agora, tô chorando aqui, né? Se eu fosse uma pessoa falar, não, tô tudo bem e tal, eu ia ficar guardando o choro, né? Pra não, né, deixar fluir. Então, deixa fluir. E aí hoje eu sou esse tipo de pessoa que, assim, cara, não sei porquê, na minha cabeça, mas não é só questão de cabeça, mas tem a questão também da infância, né? Que às vezes os pais não sabem lidar. Então, assim, os próprios. Então, exemplo assim, eu olhando a raiva da minha filha, eu não sabia lidar com a raiva dela. Eu fico pensando, gente, como é que eu vou lidar com a minha raiva? Porque toda vez que eu entro em contato, principalmente com esses aspectos instintivos, inconscientes, esses sentimentos que ainda não têm consciência, eu muitas vezes realmente, em muitos casos, esses sentimentos tomam conta,
Então, ou seja, a consciência não consegue, de alguma forma, adestrar ou segurar isso, não é abafar. Então, no meu limiar, que eu compartilho aqui com vocês, eu não posso reprimir, só que eu também não posso deixar que o sentimento tome conta, porque senão, muitos momentos, quando a raiva tomou conta de mim, gente, foi muito desafiador, porque... Então, ou seja, esse limiar, essa calibração é muito desafiadora. E é isso que eu falo, e no meu caso, eu venho cada vez mais aprofundando e integrando essas raivas. Então, gente, às vezes vem raivas muito estranhas, muito assim animalescas, sabe? Vem cada coisa assim que a gente não pode julgar, porque tá em mim, isso a gente não pode julgar. Por isso que, só que isso também traz alívio, sabe? Traz um respiro, porque eu tiro algo que tá lá no porão pra fora, pra tomar um ar. Então, assim, você abre espaço. E toda vez, isso que eu acho que é o mais importante, isso é muito importante, tem a ver com constelação familiar. Todas as vezes que eu trago e curo, resgato a minha raiva, eu alivio a raiva da minha filha. Porque a minha filha tá, muitas vezes, como a criança, ela não tem ainda o condicionamento, muitas vezes a criança vai externar conteúdos dos pais para os pais enxergarem. Só que o que acontece? Ela tá externando não somente a raiva dela, mas às vezes a minha raiva que eu não consigo assumir e que eu não consigo colocar pra fora, eu não consigo, né, sentir. O corpo sente essa raiva, sente essa tristeza, sente a alegria, sente o que for, mas sente com o corpo. Deixa esse corpo, né, você sentir. Por que você tem que sentir? Porque ele tem que fluir, ele precisa fluir. Por isso que a gente tem que botar o pé na terra para essa energia ir pra terra. Deixa fluir. Então, toda vez que eu faço o trabalho, por isso que é interessante na constelação, e se você é pai, mãe, cada vez mais que você assume determinadas coisas, que você trabalha, você tá trazendo liberdade para essas gerações, liberdade para que elas possam ter menos condicionamentos e menos, né, essa carga. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, né, o quanto é importante da gente entender e da gente assumir mesmo. Será que eu sei lidar com os sentimentos? Eu não sei. Entra num detalhe, porque muitas vezes pessoas não querem sentir porque elas não sabem lidar. Elas não querem entrar num sentimento porque elas não sabem lidar, porque elas não sabem como elas vão ser. Eu fico transtornada. Eu, às vezes, né, agora não tanto, porque agora, depois de um trabalho, depois de conseguir muita coisa, principalmente respirar, meditar, me acalmar, eu pego essa energia e vou pintar, vou cantar, vou compor, vou correr, né, vou colocar ela num outro formato. Mas muitas pessoas ainda não conseguem fazer esse tipo de processo, por isso que a gente tem que por isso que a gente tem que falar sobre isso, essas integrações, essas partes rejeitadas por nós mesmos, porque olhamos para elas com olhos imperfeitos. E não, é válido você sentir raiva. É válido, é claro que assim, hoje, Marcela, né, eu não sinto raiva por qualquer coisa. Então, vou dar um exemplo pra vocês. Eu já tive uma vez que eu fui fazer o atendimento, fui fazer uma feira, e a maquininha do cartão não funcionava. Eu falei, caraca, velho, e aí? E se fosse a Marcela de antigamente, eu já tava desesperada, já tava um caos, ia ficar com raiva, já ia ficar, porque era assim, eu era assim, gente, eu era não encostava em mim que eu já explodia. Aí depois eu fiquei um pouco, falei, bem, deixa eu agir, aí eu fui pedir, no final deu tudo certo, Mas a gente precisa manter a calma, precisa manter. Então, ou seja, às vezes a gente não quer sair do controle porque a gente não sabe como a gente vai reagir, né? Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou sentir? Então, a gente quer tudo controlado, pra quê? Pra não entrar em contato com esses sentimentos. Mas a partir do momento que eu deixo tudo controlado e não entro em contato com esses sentimentos, eu não tô integrando o meu inconsciente ou a minha sombra. E seja o que for, gente, sombra não é uma coisa ruim. Sentimentos, seja o que for. Pode ser pode ser que você às vezes só queira ficar num ambiente controlado onde digere, exemplo, a tristeza, porque se você for, por exemplo, sei lá, no Hopi Hari, tô dando exemplo, que pode te trazer a alegria, você não sabe como lidar com essa alegria, você não sabe. Então você fala, não quero ir no Hopi Hari, não. Isso que é interessante a gente observar. Então, que a gente possa fazer esse resgate de nós mesmos para trazer mais alívio e que a gente fique mais
leve, relaxado, porque, sabe, é que nem o dique, é o dique de uma represa. Quanto mais eu fico reprimindo aquilo, gente, é pior pra nós, principalmente pra nossa saúde mental e física. Então, partilho isso com vocês, para que a gente possa fluir. Você viu, eu chorei, agora parei, é isso, esses altos e baixos. Isso que é bonito, deixar a vida acontecer em todas as suas nuances.